o segredo, né, em relação ao relacionamento. A relacionamento, a negócio, a amizade, a tudo. Taque a pergunta antes de achar qualquer coisa. Você der conta de repetir assim, ó, fala assim, ó, eu vou perguntar antes de achar. Eu programei minha vida nisso. E a Carol, ela conseguiu fazer isso também peraí, antes de eu achar, eu tenho que fazer uma pergunta. Só que a gente só consegue fazer isso quando não tem orgulho. Você tem que quebrar o orgulho. Se você carregar o orgulho de bracinhos dados, se você anda segurando na mão dele, você não consegue aprender a fazer pergunta. Pode continuar, mas era só um complemento. Então, vocês têm uma coisa muito forte que o Senhor colocou, né? E não adianta um homem ter inveja disso, vocês são a obra-prima da criação. Quando você vê o princípio da ordem rodando em Gênesis, a última obra de Deus é a mulher. Não é o homem, é a mulher. É interessante que às vezes nessa guerra de sexualidade, as pessoas falam, não existe homem sem a mulher. Na verdade, o homem veio primeiro. E tudo que Deus cria primeiro é para servir o que vem depois. E olha que interessante, quando Deus cria um homem, Ele está criando alguém que é para servir a mulher. Essa é boa, não é? E seu marido... E na hora que você chegar em casa, o marido fala assim, o que vocês aprenderam lá? Aí você fala assim, aí você solta essa, entendeu? Mas é isso. Nossa, amor, sabe o que eu aprendi lá? Que o homem não precisa da mulher para existir, porque Deus formou você primeiro. Lindo, maravilhoso. E no princípio da ordem. ordem. Na criação, no princípio da criação. Tudo que foi criado primeiro é para servir o que vem depois. Muito bom. Só que aí você vê um monte de gente machucada, você vê um monte de gente arrasada com o relacionamento, a pessoa tá brava aqui na internet, que a gente está transmitindo essa aula. E aí a pessoa fica brava, aí você fala, mas por que você está brava? Não, porque eu não concordo, porque o relacionamento frustrado da pessoa não contempla isso. E não tem nada a ver com o seu erro. Tem a ver com aquilo com que Deus projetou sobre o relacionamento. E olhando para o que Deus fez e para o caráter dele, quando ele cria a mulher, ele cria realmente a obra-prima. E aí toda a criação, inclusive o homem, ele serve a mulher. E é interessante, né? Enquanto os filhos são filhos, eles vieram depois de vocês. Vocês servem eles, certo? Temporariamente. Só que o homem serve a mulher até o fim da vida. As mulheres não servem os filhos até o fim da vida. De novo, a primazia do homem é a mulher. Vocês, quando se casam, vocês viram uma só árvore. Os meninos estão até assistindo ali, tem um vídeo do Lourenço engraçado, ele era banguelim. E aí eu pergunto, quem é mais importante, os filhos ou o cônjuge? Aí pergunta no vídeo, acho que alguém aqui deve ter visto, né? O que é cônjuge? Falei, a esposa. Aí, a esposa é mais importante que os filhos. Aí por quê? Porque sem a esposa não tem os filhos, ele fala. E a grande verdade é essa. Quando colocaram o tema da palestra falar das 3 famílias, vou falar aqui para ninguém ficar com raiva, já que falou que era para falar, né? A família 1 é a família dos nossos pais, nossa família de origem. A família 2, que é essa bem aqui, que está aqui agora. Nossos filhos não fazem parte dessa família aqui não, essa é uma família eu e ela. Esse núcleo aqui não tem menino. Nem adulto, ninguém manda aqui. Nem papai, nem mamãe dela, nem papai, nem mamãe meu. Aqui é eu e a Carol. Essa é a família mais forte e poderosa que eu tenho. Fui ensinado, fui treinado na primeira, criado na maior parte do tempo. Ressignificamos as nossas famílias e estamos edificando essa. E as crianças? As crianças fazem parte da terceira família, que é o acoplar de outras nações a nós. Então, estamos treinando a nação chamada Lourenço, a nação chamada Benjamin, a nação chamada Miguel e a nação chamada Isabela. Essa é a família 3. Tendo clareza das coisas, você olha para os seus filhos, você não tem como criar eles, porque a gente cria gado. Criação é um sistema de fechar uma cerca, que geralmente os pais fazem isso mesmo. Fecha ele numa cerca, arruma uma babá para não deixar a criança morrer só. Esse é o método. E você fica em paz se ele ficar vivo. E aí, o treinar é diferente. O treinar é olhar para a individualidade de cada um. Às vezes, Lourenço, você não gosta do jeito que eu te trato, que é personalizado.
Porque você precisa daquele treino e nem o irmão seu precisa, e você fica chateado. E eu queria que você não ficasse chateado. Porque você não está sendo criado nessa família, você está sendo treinado. Assim como o Benjamin, eu tenho coisas que eu trato só ele desse jeito. E tem coisas, a mamãe sabe do que eu estou falando. É intencional. Assim, o papai também trata cada criança lá em casa de uma forma, porque isso faz parte do treinamento individual. E vocês podem anotar muito bem, para serem mães bem-sucedidas, treine muito bem seus filhos para você ter paz uma vida inteira. Quem não treinar seus filhos vai ter perturbação a vida inteira. Então você tem 20 anos para treinar esse povo. É o tempo médio de treinamento. Treinou por 20 anos essas pessoas, você vai ter mais 80, talvez 60, se você comer salsicha, que na América é difícil viver sem comer salsicha, né? Sem comer tanta gordura, sem comer tanto açúcar. Então, olhando direitinho, talvez não viva 80 ou 60 anos depois de entregar seus filhos para a vida. Então, tem 3 famílias, ótimo. Nossa casa tem 3 percepções também de casa. Casa física, a casa almática, que é o lar, e a casa espiritual, que é a morada onde Deus habita. Sugestão como família. Resolva suas ressignificações com seus pais, com seu sogro e sua sogra, que por mais que você ache que não tem nada a ver com você, se essa pessoa continuar com bloqueio, afeta a minha vida, porque eu sou um com ela. Edifique a sua casa. Um sinal que uma família está florescendo é que ela está prosperando. E prosperar tem mais a ver com dinheiro? Não. Tem mais a ver com conhecimento, com experiência, com novas conexões. Famílias que não são apegadas. Porque no final das contas você vai entender que família é mais forte que nação. E as maiores nações do mundo vieram de uma casa, de uma família. Tendo essa compreensão, o que você vai fazer? Entenda que vocês têm um favor diferente da parte de Deus por serem a obra-prima. Quando Deus olha de forma impressionante para Maria, Ele vê nela o que não viu em nenhum outro ser humano. E fala, inclusive está escrito na palavra exatamente essa fala, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Aquilo ali é uma forma do Senhor olhar, varri toda a terra e vi em você uma mulher pura e especial. E ali ela recebe a concepção do Espírito Santo. E o Salvador entra ali no útero dela. E uma das coisas mais espetaculares que existe na criação é um ato de Deus, através do Espírito Santo, com uma mulher. Você vê a rainha Esther salvar um povo. Você vê, aí você fala, poxa, mas em contrapartida a Eva tirou todo mundo do paraíso. A Eva não tirou ninguém do paraíso. A Eva, ela estava com baixa malícia. E o que você tem que aprender não é pegar a parte ruim de Eva ter sido inocente ali. A Eva, se a Eva fizesse perguntas de volta para a serpente, talvez ela não teria mordido naquilo. Por que eu estou te falando isso? Essa arte de perguntar faz você sintonizar a sua vida onde? Na realidade. Então, se vocês quiserem, né, ter vidas melhores, né, e famílias prósperas, e famílias fortes de fato, tenta não imitar as mulheres que são derrotadas, porque é tudo comportamental. Às vezes é mais sábio ficar calada, deixar a pressão passar ali, e depois só chegar com uma pergunta. Uma pergunta fez... Hoje a gente tem um negócio aí ao redor de vários países, e nossa família hoje tem um patrimônio aí em equity, em VGV, e um patrimônio líquido, um monte de coisa junto, de mais de 5 bilhões de reais. Só que a Carol é uma mulher que andou numa bicicleta minha de 70 reais. Quando eu era adolescente, eu conheci essa garota e eu vi que ela não importava com aquilo e que ela amava eu de verdade. Eu fiz uma promessa. Falei, pode acontecer o que for. Se ela me ama mesmo, do jeito que eu sou, eu nunca eu vou desonrar essa mulher. Eu vou dar minha vida por ela. Os melhores carros lá de casa é da Carol. Tudo que essa mulher sonha, eu quero dar para ela. Se não fosse ela, eu não queria prosperar do jeito que eu prosperei. Minha cabeça era de porco mesmo, de querer só... Não tinha nem sonho, para te falar a verdade. E a Carol, ela foi muito bem treinada pela mãe dela. Muito bem treinada. O dia que a gente foi como família comprar a empresa do meu sogro, eu ofereci 50% a mais. Não foi só para contar história, porque eu sou bonzinho, não. Porque eu não sou bonzinho, eu sou uma pessoa boa. Mas eu lembrei da generosidade do pai dela e do treino que eles deram para ela. E aí, eu nem conversei com a Carol, eu fui lá e ofereci 50% a mais do que meu sogro pediu na companhia.
Tudo fruto de quê? De saber que o investimento que eles fizeram me transformaram como pessoa. De saber que eles realmente levaram a sério esse